Bom dia a todos, bom dia a todos. Eu gostaria que houvesse a identificação. Rubens, eu estou vendo que está aí, e da outra autora, deixa eu ver só o nome. Ellen, só verificar se Ellen chegou, acredito que não. Vamos aguardar alguns minutinhos, Rubens, para começar a sessão, tá? Bom dia a todos, né? Padre, o Lattes está fora, nem sei quem tu é, então. Quem tu és, então? Ei, Enquanto a perdemos. gente espera o outro. Não fale disso, não. Eu estava na disciplina do doutorado essa semana. Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Adria, sou mestre em Ciências Contábeis pela Federal da Paraíba, aqui na Paraíba, e sou professora hoje da Estadual da Paraíba, tá? Estou ingressando no doutorado, então estou pagando algumas disciplinas do doutorado, estou nessa loucura, e essa semana aconteceu isso, né? Nosso LAT sumiu. Eu conversava ontem com uma professora, eu digo, meu Deus, vamos botar onde é que a gente vai guardar agora nossas informações? Padre, para mim só importa eu voltar no final do ano, porque é quando eu atualizo, em dezembro, que eu tenho um saco para oficializar tudo aquilo ali. Né? Daí eu coloco as publicações, Eu, tudo, eu, porque eu, não, dezembro é sem saco para fazer qualquer coisa, né? Daí, é, é, atualização de Lattes. eu não sei, mas deveria ser algo automático, assim, não deveria ser a gente... OKID. não deveria ser a gente manuseando aquilo. Primeiro que, eu vou te dizer, eu demoro a atualizar, também atualizo no final do ano, quando dá. Ou então, quando a gente está participando, por exemplo, eu participei de uma visitação do MEC, então ele exige todo o Lattes bonitinho, com todos os comprovantes para a pontuação da universidade. Mas eu vou te dizer, pensa um saco, eu não gosto. Mas um dia, quando a gente chegar no nível do Alisson, né, a gente vai querer sempre estar atualizando. O Alisson aí da Federal do Paraná, daí vai ter mais saco. Vamos aguardar a segunda autora do artigo para a gente começar a sessão, tá? Aí tu está lá no PPGA da UFPBE ou no PPGC? Eu estou pagando como aluno especial no PPGC daqui da Federal e estou pagando também na Universidade de Santa Catarina. Estou fazendo dois. Eita. Não, olha, não Bom, é perguntem como é assim, que minha está a filha. minha vida. Não, é engraçado, semestre passado, esse semestre agora. Na quarta-feira eu tinha aula com o pessoal do Paraná, na Federal do Paraná, e na quinta-feira com o pessoal da Paraíba, né? Daí alegria total, né? A gente tem que fazer da limão a limonada, porque senão, meu amigo. Enlouquece, viu? Enlouquece. Eu estou, assim, administrando, né? A gente passou 6 meses aqui na estadual, sem dar aula. Então, voltamos a dar aula e aí eu estou tocando doutorado, aula, orientando, Só escritório também, alegria. pesquisa. Aí meus alunos perguntam, e aí, professora, quando é que a senhora vive? Eu digo, eu estou vivendo. Entre esses intervalos de tempo aí, eu estou vivendo. Mas é bem isso. Não, e Vamos parece embora. assim que como a gente está tudo online, né? É um negócio, minha rotina começa às 4h30 da manhã, dá 8 horas da noite, ainda estou fazendo coisa. Eu não sei se para você mudou, mas eu acho que o online parece que a gente tem mais tarefa para fazer, ou talvez Não, eu tenho acrescentou certeza, eu maior. acho que. Não, eu tenho certeza. Alisson podia fazer uma pesquisa a respeito. Ele está com uma pesquisa muito interessante. Eu não sei se. Alisson está com vergonha, mas ele estava. O doutoramento dele é Cyberloaf, né? Que é justamente a utilização de redes, né? Para poder. Eu acho que com essa. Nós tudo migrando por EAD para a distância, a gente está cada vez mais usando as redes para vários tipos, né? Exato. Então, a gente está variando tanto, né, que às vezes eu fico me perguntando, querendo me administrar esse daí, mas não dá não.
tudo tem que ser na frente do computador, tudo. Tudo. Impressionante. Tudo. E quando não é com o computador, se a gente estiver fora, é no celular. É uma loucura. É uma Não, loucura. eu agora, Adri, agora eu coloquei para sincronizar os meus. Eu tenho 2 pendrive. Meus pendrive com Google Drive. Então, quando eu estou fora, preciso acessar alguma coisa, vou lá no Google Drive para poder acessar. Então, É, eu até tinha sugerido para o Alisson que a gente vai virar aplicativo, né? Continuar desse jeito. estamos caminhando para isso. Deixa eu perguntar aqui o apoio do Congresso. A segunda autora, ou melhor, a segunda apresentação, acho que a autora não está presente. Ou se estiver, por favor, se apresente, sinalize, aí a gente aguarda mais um tempo para iniciar a sessão, ou começa com Rubens, e caso ela entre no decorrer da apresentação, a gente faz as ponderações de Rubens e ela faz a dela posteriormente. Me diga aí como é que eu devo proceder nesse caso. Pronto. Então, vamos dar início, tá? Bom dia a todos. Estamos aqui mais em uma nova sessão paralela do Congresso USP, tendo o prazer de estar mediando, tá, Rubens, teu trabalho, o trabalho da outra autora. E vou te dar aí 15 minutos, eu não, né? O Congresso vai te dar 15 minutos para que você apresente, fique à vontade. Vou fazer as ponderações que eu acho pertinente para o teu trabalho. A gente abre para o público em geral e aí pode ficar à vontade, tá? Estão vendo a minha tela aí? Sim, Eu acho que a estamos pergunta sim. mais feita, né, por qualquer apresentador nesse período é justamente essa, né? Mas bom dia a todos, né? Meu nome é Rubens. Eu vou apresentar esse trabalho que é a evidenciação do arrendamento mercantil em empresas do setor elétrico listadas na B3. Esse trabalho é importante, em especial para mim, porque foi um dos primeiros trabalhos que eu chefiei, assim, entre aspas, né? Eu tive o prazer de orientar mais a narrativa, né, da construção, desde a construção, discussão dos resultados, e também porque, como eu estava falando para a Adria, eu fiz uma disciplina lá na Federal do Paraná. Então, era métodos quantitativos com a professora Nayane. E no final do ano passado, para esse ano, eu tinha até aquelas promessas de final de ano, né? Todo mundo quer emagrecer. Uma das minhas promessas era aprender métodos quantitativos, né? Então, aqui foi a primeira incursão justamente, né, nesses métodos quantitativos. A sacada, né, nessa nossa pesquisa é justamente o quê? Nós estamos cada vez mais em um mundo globalizado e a gente está num grande processo de convergência, né? As normas, as estruturas, CPCs, estão cada vez mais nesse processo de uniformização, né? Para a gente poder ter comparabilidade e também ter discussões, né? Tanto entre empresas situadas no mesmo país, como em países diferentes, né? Então, você tem esse contexto, e, nesse contexto, a gente tem a entrada em vigência desse CPC 06, na sua segunda revisão, que a vigência para as empresas adotadas era justamente no dia 1º de janeiro de 2019. Então, a nossa questão de pesquisa, basicamente, foi o quê? Quais foram os impactos, né, principalmente nos indicadores econômico-financeiros das empresas arrendatárias, né, do índice de energia elétrica, né, com a adoção desse FRS 16. No trabalho, a gente elencou, né, por que esse índice, principalmente porque é um índice que tem grande movimentação financeira, e em pesquisas anteriores, né, é um dos setores que poderia mais ter contratos que não estavam sendo contabilizados, né, nas demonstrações contábeis como o seu verdadeiro teor, né? Então, diante disso aí, nessa questão de pesquisa, a gente tem esse objetivo, que é analisar justamente o antes e o depois dessa adoção, por isso que a métrica foi 2018 e 2019, né? Então, para a gente poder adotar, né, essa comparabilidade. E a gente
que é justamente o quê? Com a entrada em vigência, né, nós temos estudos anteriores que davam um norte, uma perspectiva, em contextos internacionais tinha outros, né, tinham indicativos, mas só que a gente sempre tem que relevar, quando a gente fazemos as nossas pesquisas, temos o nosso contexto nacional e também tem o nosso próprio ambiente em que as empresas atuam, né? Então, é justamente nisso que a gente procurou enfocar, trazer dados empíricos para a gente poder fazer essa conversa com outras pesquisas já realizadas. Dentro do referencial teórico, a plateia aqui de casa aqui assistindo. Então, assim, dentro desse referencial teórico, né, a gente tinha na primeira versão do CPC-06, a gente tinha uma subjetividade, que era justamente o responsável pela elaboração das demonstrações contábeis, ele, dependendo do teor, ele poderia ser registrado no balanço patrimonial, né, e depois integrando, né, como despesa, ou ele jogava esses contratos de arrendamento diretamente como despesa. Já o CPC-06, né, na segunda versão, não. Ele falou, ele tem um checklist bem resumido, seria o quê? O ativo é identificado, houve a transferência do bem, né, do arrendatário, tem. A pessoa que está com a posse daquele bem, ele tem benefícios econômicos, ok. Ele gerencia o uso do bem, então, se tem esses passos, então, ele tem um contrato de arrendamento e precisa registrar no balanço patrimonial. A subjetividade de antes, né, da análise, né, foi substituída por uma objetividade em relação a isso. Com base nos estudos empíricos anteriores, né, e até teóricos, né, tem uma série de projeções dos impactos, tanto nos indicadores econômico-financeiros, como nas próprias demonstrações contábeis. Então, a gente, ao longo do referencial teórico, a gente procura apresentar, né, embora que muitas vezes a gente fala assim, mas é óbvio que é para ter um aumento num ativo imobilizado. Sim, é óbvio a gente falar, mas aqui nós estamos no campo de pesquisa. No campo de pesquisa, a gente tem que trazer esse negócio de assim, eu tenho certeza, eu tenho, né? Mas você realizou a pesquisa, então a gente tem que trazer dados reais para a gente poder embasar o que nós pensamos com o que realmente está acontecendo na prática, né? Então, em relação aos procedimentos metodológicos, a caracterização, né? A gente são 18 empresas que compõem o índice de energia elétrica, né? Tem uma abordagem quantitativa, uma análise descritiva e foi feita uma análise documental com base nos documentos que foram emitidos, né? As demonstrações contábeis padronizadas, publicados lá no site da B3, né? Para isso, a gente utilizou 2018 e 2019 para efeitos comparativos. O SPSS foi o nosso software, junto com a nossa velha planilha no Excel, né? Que a gente sempre sobrevive com ela. E esse teste inicial foi o teste Shapiro-Wilk, porque a amostra é menor de 30. A gente aqui tinha... para poder comparar antes e depois, você tem o teste de Stewart e tem o teste de Coxon. Mas a gente já vai dar um spoiler, né? Então a amostra não foi normal. Então foi o teste de Coxon que a gente fez. A gente utilizou, é bem interessante essa métrica de impacto percentual, né, em relação aos indicadores, antes e depois, né, para a gente poder fazer esse cálculo desse índice, né, só para a gente poder alguns estudos empíricos, né, com outras normas adotaram, então a gente achou relevante trazer para poder fazer essa análise. E os indicadores aqui, justamente em relação ao que a gente utilizou para poder fazer as nossas análises. Como esperado, né, e até mesmo, né, a gente tem que o ativo aumentou, né, o passivo circulante diminuiu, isso aí o passivo não circulante aumentou, né? Então, a gente tem um indício que tinha nesse setor em específico, né? É bom que a gente sempre tem alguns estudiosos que falam que é bom a gente estudar por setores, porque cada setor tem
uma atuação, tem regulação, né? No caso aqui, a gente tem a agência reguladora, que tem muitos, né? Muito forte, a ANEEL. Então, a gente tem que vários contratos, né? Há indícios que há vários contratos que não estavam registrados no balanço patrimonial, por isso que houve realmente esse ativo, né? E comparando o quê? Principalmente com passivo não circulante, que você jogou, né? São contratos de longo prazo, que muitas vezes eram registrados no curto, então por isso que você tem essa diminuição do passivo circulante e o aumento do passivo não circulante. Além do reconhecimento de passivo, você tem a transferência do passivo de curto prazo para o de longo prazo, né? Em relação aos impactos, algumas pesquisas anteriores, em outros setores, falaram que o impacto seria positivo na maior parte dos indicadores. Aqui a gente já teve um impacto menor. Aqui a gente fez o quê? Qual a quantidade de empresas que tiveram impacto positivo, qual a quantidade que tiveram impacto negativo, com base naquele fator que a gente calculou. Então, aqui é uma forma bem resumida em relação a essa estatística descritiva. Em relação aos testes, né, a gente primeiro rodou Shapiro-Wilk, deu que a população não era, né, não possuía dados normais, então foi para o teste de Wilcox para poder fazer essa comparação entre o antes e depois. Boa parte dos indicadores, né, não apresentou significância estatística, embora que a gente até, outros falaram que iriam apresentar e tudo, mas a gente tem que se lembrar, houve realmente uma variação, se a gente pegar os valores, né, houve realmente variação, mas não foi estatisticamente significante. O que foi realmente impactou foi somente a imobilização do ativo, em que realmente houve diferença significativa, né? Algo esperado, né? E agora comprovado, né? Com base nos dados que a gente apresentou aqui. A maioria dos impactos observados foram positivos em relação aos indicadores, né? Embora sejam positivos, não são estatisticamente significativos para a gente dizer que houve impacto positivo, né? A gente pode dizer que houve, em termos de valores monetários, houve mudança positiva, né? Em relação à própria limitação, só de 2 anos, né? Poderia ser realizado mais, mas para o que a gente estava propondo inicialmente, nós resolvemos que 2 anos seria interessante, né? E uma das sugestões para pesquisas futuras é justamente verificar. A gente aqui adotou como se tudo continuasse tudo igual, sine qua non, né? Mas há diferenças também até na própria legislação tributária com o advento, né? Então, há outros impactos, né, advindos com a implantação de normativos, a gente precisa também serem analisados. Com isso, agradeço a atenção de todos, né, e deixo aí o meu contato para qualquer coisa, algum contato, a gente está aqui à disposição. Obrigado a todos. Rubens, só parabenizar pela apresentação, tranquilo, dominando o assunto. E quando você falava sobre esse teste que você utilizou, eu uso muito tanto o teste de médias como correlação, gosto muito dessa utilização. Já utilizei Menuit, como a gente chama, o São Manuit. É um teste de média que vai comparar o antes e depois. A proposta de Rubens era o seguinte: eu quero ver antes da adoção dessa nova revisão e depois da revisão, o que é que aconteceu com os indicadores de desempenho. E aí você não encontra diferença estatística, as médias permaneceram iguais. E aí, quando eu estava lendo o teu trabalho, eu li muito, assim, com muito cuidado. Eu acho que uma dos possíveis causas disso foi a questão temporal, porque a gente só analisou, até porque não teria como você analisar, por exemplo, 2020, acho que talvez você não conseguiria, mas se você aumentasse a questão temporal antes e depois, poderia sim, de fato, apresentar diferença estatística. Foi uma das coisas que eu levantei no teu trabalho, mas assim, é um trabalho super pertinente, de uma norma que foi revisada, que houve mudanças no reconhecimento desse ativo, né? E, enfim, ativo passivo, e que isso vai agregar
consequentemente, até como você mesmo disse, na literatura, alterações em indicadores. Seria uma relação, a gente até pode julgar isso como uma forma direta. Você diz, se eu estou mudando a forma de reconhecer determinado ativo, passivo, enfim, eu, logicamente, vou alterar os indicadores que eu posso utilizar, endividamento, composição do imobilizado, enfim, seria uma relação até direta. Sobre o CPC 06, né, revisado, eu acho que ele quis, e é o intuito do CPC, tirar um pouco dessa subjetividade que tinha no primeiro. E aí, por ter essa subjetividade, era muito fácil cometer erros de julgamento. Então, os elaboradores das demonstrações contábeis poderiam errar na hora de fazer o julgamento e de dar a classificação desse elemento. Então, acho que ele tenta, com essa revisão, criar um norte e dizer, é isso. Talvez delimitar e evitar ou até mitigar erros de julgamento. Eu até falava isso essa semana na disciplina de auditoria da Federal de Santa Catarina, desse erro de julgamento. Tanto contadores como auditores podem e são passíveis a erro de julgamento na hora de reconhecer determinado elemento, e aí a gente, por ser um critério subjetivo, a gente não saber qual é a melhor forma de reconhecer e onde. Pensando mais profundamente no teu trabalho para pesquisa, e aí pensando em publicação de revista, eu vou fazer algumas sugestões, tá, Rubens? Vou te passar também por e-mail, eu fiz a leitura, fiz algumas ponderações, eu acho que a gente já precisa ajeitar alguns pontos. Por exemplo, o seu título é evidenciação. Então, quando você fala de evidenciação, me remete que você vai verificar se aquelas empresas evidenciaram ou não arrendamento mercantil no setor. Me dar esse entendimento. Para mim, fica intrínseco que você vai fazer o seguinte: você vai verificar se as empresas do setor elétrico evidenciaram ou não informação sobre arrendamento mercantil. Então, eu fiz uma sugestão para o teu título. Quando eu li o teu trabalho, eu já identifiquei que você não estava fazendo evidenciação, você estava analisando o impacto. Você estava analisando o impacto antes e depois, quase um estudo de evento aí sendo empregado. Então, eu fiz uma sugestão depois, se você quiser acatar ou não, eu coloquei o impacto do arrendamento mercantil nos indicadores econômicos financeiros das empresas do setor energético após a aprovação do CPC ou revisão do CPC 06. E aí eu coloco, e você diz exatamente o que é que você vai fazer de forma bem direta. Você vai analisar se houve mudanças nos indicadores, se essa norma conseguiu, de fato, mudar esses indicadores. Aquela questão temporal a gente tem que analisar, porque, de fato, eu acho que essa relação estatística a gente só vai perceber ao longo do tempo, tá, Rubens? Eu te indicaria, inclusive, você ficar coletando as informações para um artigo futuro, assim, porque eu acho que, ao longo do tempo, isso vai ser perceptível. Tá? Então, fiz algumas ponderações para você. No resumo, acho que a gente precisa explorar os teus resultados, mesmo que acredito que não foi aquilo que você esperava, o resultado, que você esperava que... o que eu esperava, sabe o que era? Era aprender a aplicar o que eu estava aprendendo com a professora Nayane. Conseguiu? Consegui. Pelo menos o primeiro passo já foi. Quando eu estava na disciplina de métodos quantitativos, eu tinha pavor de regressão. Pavor. E os testes, enfim, eu também não dominava tanto. E aí, quando a gente passa para a pesquisa de fato, a gente vê que não é o bicho de sete cabeças. Eles têm uns nomes dificílimos. Shapiro-Wilk, Komolov-Smirnov. Komolov-Smirnov, eu já decorei, meu filho. Uns nomes assim que a pessoa diz, meu Deus, o que é que esse povo está fazendo? E nada mais é do que testes estatísticos que a gente roda. Por exemplo, eu uso muito o SPSS para rodar. Eu acho que, para mim, eu usei o Stata por um tempo, mas, para mim, o SPSS me atende às minhas necessidades. Aí eu sempre brinco, quando eu estou fazendo pesquisa, que o nome é difícil, mas a instrumentalização ela não é tão difícil. Então, a gente vai aprendendo, Rubens. Então, acho que você, para ser o primeiro artigo que usou métodos quantitativos, você foi bem. A gente vai aprendendo também ao longo do tempo.
Fiz algumas ponderações, acho que você tem que trazer mais do CPC revisado, do CPC aprovado. Acho que ele foi aprovado em 2000, ele foi revisado em 2017, e 2018 seria o tempo de adaptação das empresas, e ele vigora a partir de 2019. Então, acho que você precisa trazer mais do CPC atualizado, porque eu vi que, inclusive, você traz o antigo, o de 2010. Então, seria um ponto importante. Acho que você tem uma justificativa no trabalho, porque, eu até coloquei aqui, quando você fala assim, lá na sua introdução, Matos e Múrcia 2019 já expressam a necessidade de realizar pesquisa sobre qualidade da informação e quantidade de evidenciação. Aí eu pensei, ele está analisando a evidenciação após a norma, ou seja, você está verificando o seguinte, após a norma, segundo Matos, aqui está falando, houve mais ou menos evidenciação. E aí você continua a afirmação, comparando os impactos de impostos pelas normas internacionais de desejos, administrativos contábeis e indicadores econômicos. Eu acho que essa parte aqui, inclusive, é tua justificativa do trabalho. Você diz, eles falam que é importante a gente analisar a evidenciação e também o impacto dessa nova norma ou uma norma nos indicadores econômicos e financeiros. Então, eu coloquei essa observação, acho que precisa esclarecer algumas partes, que você fala de índice, enfim, e aí eu trago algumas observações que você vai ver no decorrer do texto. Você me falou qual é a sua motivação pessoal. Você me falou qual foi a motivação pessoal. Adri, minha motivação foi aprender, inclusive, a mexer com métodos quantitativos. Mas qual foi a motivação acadêmica e prática? Isso a gente precisa entender que é um trabalho científico e ele vai trazer impactos. E ele tem que trazer, o intuito seria, pelo menos, aumentar o conhecimento ou aumentar as discussões sobre aquele tema. Olha, eu não quero, o conhecimento ele já existe, mas eu estou aqui trazendo um novo olhar para ele, uma nova perspectiva. Então, acho que precisa dessa justificativa acadêmica e prática. Acho que prática você poderia até justificar que, pela literatura, tais análises ou a adoção dessa nova norma pode melhorar, por exemplo, a qualidade da informação contábil, porque ela fica menos subjetiva. E aí pode melhorar os indicadores dessa empresa, análise de desempenho dessas empresas. Então, acho que a gente pode ir por essa vertente para justificar aí a escolha, enfim, por que arrendamento mercantil, por que analisar antes e depois. Então, eu fiz essas ponderações. Acho que no teu referencial teórico, a gente sempre parte do entendimento de reconhecer, eu até coloquei aqui, seria reconhecer, mensurar e evidenciar algo, né? Então, você começa a falar sobre reconhecimento de arrendamento mercantil, eu achei super pertinente. Tem algumas coisinhas que eu ponderei também que você vai analisar. Você mostra o antes e depois da norma, eu achei muito interessante, inclusive com uma figura que foi da PwC, né? Você traz isso, você traz inclusive aquela figura, o ativo é identificado, o arrendatário obtém benefícios econômicos, você vai detalhando isso, que é bem interessante, né? Então, coloquei essa observação. Acho que aí a gente vai precisar discutir uma questão importante, que seria por que a escolha daqueles indicadores de desempenho? A literatura precisa, você precisa encontrar isso na literatura, dizer assim, eu escolhi tais indicadores de desempenho porque em outras literaturas ou até em artigos que trabalharam arrendamento mercantil antes da norma, existia essa relação. Então, eu quero ver isso. Então, eu acho que precisa dessa justificativa. Você traz estudos empíricos, enfim, e aí você traz uma literatura bem interessante, que aí eu até coloco, tem inclusive um estudo empírico que seria justificativa do teu trabalho, do tema, inclusive do setor energético, porque você diz, tem impacto financeiro, enfim, você traz isso nos seus estudos empíricos,
porque a escolha do setor, isso também tem que estar na metodologia, acho que precisa definir. E aí tem um negócio que me chama a atenção. Nos estudos empíricos, você fala de uma coisa que é bem interessante, que é a hipótese do mercado eficiente. A hipótese do mercado eficiente diz o seguinte, ó, quanto maior a informação, maior seria a eficiência de mercado. Essa é a ideia, né? Talvez essa hipótese me solta dentro de um estudo correlacionado que não tem, porque você fala, em suma, os estudos apontam e você vai discorrer sobre aqueles estudos. E aí você traz hipótese do mercado eficiente. E eu digo, nenhum estudo falou sobre isso anteriormente. E aí eu... Adria, eu vou lhe dizer, é o bastidor. A gente ia trabalhar a hipótese, mas depois a gente começou a ver outras coisas. Então, eu submeti o artigo e esqueci de tirar isso daí, tá entendendo? Sim, sim. A Eu gente pensei, ficava revisando. Daí, quando eu já tinha submetido e tudo, daí eu parei, meu Deus do céu, não era para ter colocado isso aqui, que isso aqui a gente pode trabalhar de outra forma, exatamente, né? exatamente. Mas, porque o que acontece? Quando você vai fazendo, né, você pega os dados brutos, né, se você vai vendo as tabelas, aquela coisa, você vai começar a inventar essas brincadeiras com os dados, né? A gente vai fazendo os Então, testes com dados. vai fazendo os testes. Aí a ideia é para seguir, a gente empregar a hipótese, né? Mas foi fazendo outros testes e acabou realmente passando em branco o HMR. Mas enfim, é só para te dizer que eu vi, aí eu tirei aqui, porque eu digo nenhum estudo e ele não está focando em hipótese do mercado eficiente. Se você trouxesse, por exemplo, no teu referencial, hipótese do mercado eficiente, dizendo assim, ó, talvez a evidenciação, e por isso que eu acho que também teu título estava evidenciação, porque talvez você fosse trabalhar a divulgação de informação baseada na teoria de hipótese do mercado eficiente, que a eficiência do mercado seria analisada a partir de divulgação informacional. Então, tu revês essa questão aí, mas isso aí é coisa simples, só para uma revisão, para publicação em revista, tá, Rubens? Só para a gente alinhar bem direitinho. Na tua apresentação, eu vi que foram 18 empresas, mas na metodologia eu não encontrei. Posso ter passado despercebido, viu, Rubens? Porque eu vou falar bem a verdade, a gente lê esses artigos entre uma aula e outra, e aí às vezes a gente vai, enfim, pode ser que tenha passado despercebido, mas eu estou olhando aqui eu estou com ele aberto, aparentemente não está. Então, coloca o número da tua, porque você fala... você diz assim, a população... Eu acho que está lá no finalzinho, ou tá lá quando eu rodei a Wilcoxon. Né? Eu acho Daí que sim. lá diz... Na população, você coloca assim, a população é composta por empresas que compõem o índice de energia elétrica, listada, enfim. Aí você coloca o acesso realizado em 30 de setembro. Aí eu fiquei, sim, quantas pessoas, qual é a população? Porque aí a gente precisa saber qual foi a população geral e se você trabalhou com todas, porque às vezes você não pode ter trabalhado, pode ter tirado uma que tinha dados errados, que estava com dados mísseis, ou seja, então, isso aqui você precisa acrescentar. E, novamente, justificar, que eu acho que é o principal do seu trabalho, a escolha dos indicadores. Né? Você tem, inclusive, acho que o trabalho de Silva te dá esse norte. Você fala em relação, ó, quanto maior, melhor, enfim. Então, eu acho que isso precisa ficar bem desenhado. Dizer, ó, eu tomei como base esses indicadores porque o estudo de Silva, de fulano e ciclano utilizaram eles. Então, só para reforçar isso, tá? O teste que você fez, Shapiro-Wilker, excelente para saber se tem normalidade, porque teria que verificar as normalidades. Viu que não tem normalidade, não dá para rodar regressão, ou teria que manipular os dados, não manipular, né? Mas alterar os dados. E aí você utiliza o teste, o Wilson-Menuit, que é o teste médio. Então, para mim, ficou claro que você ia fazer um teste médio aqui, então, perfeito. Vi que você usou o SPSS, e os teus resultados... por exemplo, de evidenciação, eu acho que ele precisa ser apresentado melhor. Seria mais ou menos dizer assim, ó, você disse que teve variação positiva entre o ativo total de 2018 e 2019. Só que eu acho que isso a gente precisa, inclusive, trazer maior detalhamento. Talvez não seja o cunho dessa pesquisa, tá?
não seja o objetivo, porque para trazer maior detalhamento, talvez você precisasse fazer uma análise de conteúdo. Então, é uma ponderação que eu faço para futuras pesquisas, não necessariamente para essa. Para talvez a gente verificar o que é que aconteceu de fato, se isso, por exemplo, foi reportado em nota explicativa, essa mudança, né? Porque, imagine, ele reconhecia de um jeito, ele passa a reconhecer de outro. Então, talvez isso possa estar numa nota explicativa, eu coloquei essa observação, mas são sugestões sempre no intuito de melhorar teu trabalho. Coloquei outras observações, eu quero te mandar depois essas observações, acho que vai Vou te colocar no ajudar chat bastante. aqui o meu e-mail, Coloca. porque eu até falo para minha esposa, esse negócio de a gente, não, eu mando depois, né? A gente nunca manda. A gente tem que Exatamente. logo mandar, lembrou, faz, porque fica melhor para... Mas eu já agradeço, viu, Adri, Não, pelas e considerações. eu acho que assim, é sempre no intuito, Rubens, de a gente melhorar. Eu também faço pesquisa e sei que a gente, quando está envolvido, às vezes a gente não consegue ver alguns detalhes que passaram despercebidos. Então, é muito mais do que comum, do que normal isso acontecer. E meu intuito aqui é sempre da gente discutir, Não, tentar melhorar o trabalho, tá? não, é engraçado, sabe o que é, Adri? Porque assim, a gente revisa os artigos dos outros, né? Daí, só que como a gente está lendo, daí eu fui, hoje eu estava relendo, né, para poder, né, fazer a apresentação. Rapaz, isso aqui, daí eu comecei a anotar, eu escrevi isso aqui mesmo, cadê o texto aqui? Eu criticando a mim mesmo. Então, Não, rapaz, é impressionante. mas é detalhes, é comum de É, passar. Por exemplo, na tua tabela, que é teu resultado, que é o teste de médias, você traz o teste de média e aí, logo abaixo do teste de média, você traz um estudo correlacionado. E você só fala dos resultados do teste de média no último parágrafo. Talvez eu subiria esse primeiro parágrafo sim. para explicar a tua tabela e dizer, ó, minha tabela rejeitou, a gente pode levantar hipóteses, inclusive de uma questão temporal, porque foi analisado um ano antes, um ano depois, então talvez essa relação ou esse impacto dos indicadores só sejam percebidos ao longo do tempo, então tem uma questão temporal aí. No mais era isso, eu fiz algumas ponderações, vou te mandar, mas dizer que eu gostei muito do teu trabalho, assim, acho que a ideia é bem bacana, acho que seria um estudo de evento antes e depois, a gente precisa, de fato, analisar qual é o impacto de uma norma em uma empresa, né? A gente sempre trabalha isso na literatura, ó, isso vai melhorar a qualidade da informação, mas de forma real, qual é o impacto que uma adesão, uma revisão, uma nova norma vai trazer para algum indicador econômico financeiro da empresa? E isso de forma prática, está dizendo assim, ó, a partir do momento que tu reconhece dessa maneira, tais indicadores teu mudam. Então, talvez mude inclusive a percepção de possíveis investidores sobre aquela empresa. Né? E aí a gente vai trazendo sempre essa contribuição. Eu falo demais, Rubens, Não, é uma minha característica. filha, nordestino, minha filha, nordestino fala. Então, eu quero deixar à vontade aí, professor Alisson, Daiane, Rosana, quem quiser fazer aqui suas contribuições. Estou pegando já teu e-mail para mandar esse trabalho, tá? Essa revisão. Quem quiser fazer alguma ponderação, alguma sugestão no trabalho de Rubens, pode ficar à vontade. Olá, professora Adria, olá, Rubens, tudo bem? Passando mais para parabenizar o trabalho, até enquanto o Rubens apresentava, eu já peguei o link e mandei para umas orientandas que elas estão fazendo algo um pouco parecido, né, que é a comparação de indicadores antes e depois do PERDConf. Falei, olha, tem esse trabalho aqui, dá uma olhada que ele ficou bem interessante. Então, deixar mesmo os parabéns para o Rubens e parabéns também para a professora pela mediação, né? Sempre bom receber contribuições que podem melhorar a pesquisa. Um bom restante de congresso para nós também. Nós todos. Obrigado, Alisson. Obrigada, Alisson. É sempre um prazer. Eu digo sempre, porque eu estou dos dois lados, né? Eu estou como avaliadora e estou como pesquisadora. Eu estou com 2 artigos publicados na USP, tá? Esse ano também. Então, eu sou avaliadora, mediadora, e sou também participante do congresso como autora. E é um trabalho, não é tão fácil não estar desse lado de cá. Eu achava que era mais fácil, tá? Eu sempre achei que quem ficava nervoso era o aluno que ia apresentar, era a gente que ia apresentar. Mas mediar também nos deixa inseguro, porque eu sempre fico pensando assim,
qual é o principal objetivo, não só da mediação, mas da avaliação, é contribuir para o conhecimento. A gente não está aqui para julgar se é certo ou errado, fazer qualquer julgamento pessoal, é dizer, vamos, talvez esse olhar aqui acrescentar um conhecimento e sempre. A gente está aqui hoje com 6 pessoas, é agregar valor às ciências contábeis, é agregar valor ao conhecimento, não só às ciências contábeis, mas às diversas áreas. Acho que esse é o principal objetivo do Congresso, quando ele traz essas paralelas, é dizer, tem gente fazendo pesquisa de qualidade, e que a gente precisa trazer esse olhar atento e contribuir da maneira que a gente pode. E é isso que eu fiz aqui no trabalho de Rubens, dizer que foi um prazer, viu, Rubens? E eu estou à disposição, a gente vai trocar aí figurinhas no decorrer, aí, já que agora a gente não se conhece pessoalmente, né, por causa da pandemia, mas virtualmente, se precisar, eu estou à disposição. Mais alguém quer se manifestar? Acho que talvez algo interessante do trabalho do Rubens ele incluiu o EBITDA, porque provavelmente teve alterações por causa do leasing operacional. Acho que isso é bem legal de tratar. Que é um indicador que tende a ser impactado, e aí nós podemos... Bom, impactado, bem provável que vai mostrar que ele foi, né? Mas saber né, o tamanho desse impacto, né? Então, acho que ficaria algo bem interessante, que daí você passa por diferentes tipos de indicadores e dá um up legal no estudo também. Exatamente. E lembrando sempre que, Rubens, quando a gente for colocar qualquer indicador, tem que ter o respaldo na literatura. Isso a gente vai ter que reforçar. Eu vi que você trouxe literatura sobre ROI, ROA, enfim, mas a gente reforça isso também na metodologia, para amarrar bem direitinho, dizer assim, não fui eu que fiz, peguei um monte de indicadores e fui rodando estatisticamente para ver o que dava relação ou não, sabe? Então, só para a gente fazer isso. Mais alguém quer falar? Enfim, Daiane e Rosana, eu acho que elas não são do artigo 2, do segundo artigo a apresentar, que seria sobre desempenho empresarial e capital intelectual, uma análise no setor de papel e celulose, e quem ia apresentar, quem vai, não sei, é Ellen Maria da Silva Gomes. No caso, ela não está presente na sala de aula, então o apoio aí do Congresso... A gente aguarda encerrar a sessão, falta aí 17 minutos para a gente fechar a sessão, ou a gente já pode dar como fechamento? E se deixar, a gente fala para Dedéu, viu? Fala, viu? Estou com inveja de você, Rubens, de camiseta. Principalmente Legal, nessa época né? de pandemia. Nessa época de pandemia, a gente não pode ter uma oportunidade de poder fazer uma reuniãozinha assim, a gente quer conversar, meu amigo. E sabe o que é mais legal? É que a gente está unindo aqui diversos pesquisadores de diversas regiões de países, né? A gente está falando da Paraíba, Rubens, da onde? É do Nordeste, Rubens? Nordeste, Ceará, minha filha. Ceará. Alisson é da onde, Alisson? Paraná. Olha aí, Daiane, tu é da Santa onde? Catarina, UFSC. Olha aí. Tu é da UFSC. A gente não se conhece. Eu estou pagando disciplina com Luiz Alberton, professor de auditoria. Sim. Eu sou da área da gerencial da avaliação de desempenho, acho que é por isso, as linhas são um pouquinho diferentes. Na verdade, a minha linha é externo, né? Mas, assim, quando abriu a seleção, a gente tem uma dificuldade de auditoria. E aí até um colega de doutorado falava o seguinte para mim, a gente tem dificuldade, por exemplo, aqui no Nordeste, de uma disciplina de auditoria. Não tem. Nos programas de pós-graduação, não tem, não trata. E como eu mexo com governança corporativa, a gente trabalha muito o papel da auditoria independente, até da auditoria interna nessa forma de controle. Então, era como eu tratasse um assunto e não tivesse conhecimento sobre. E eu ficava me sentindo meia frágil no sentido de argumentação, quando eu fosse argumentar sobre auditoria, porque eu não tinha conhecimento, eu tenho conhecimento do que a governança fala de auditoria. E
estou pagando com o Luiz Alberton, né? Que é essa visão da auditoria, só que é totalmente diferente, não é uma auditoria interna, independente, né? Ele fala da auditoria como um todo, então vai a auditoria de qualidade, independente, interna, e a gente vai aprendendo também. Tenho aprendido muito nessa visão interna. Eu estou namorando Santa Catarina, viu, Alisson? Depois daquela live de sábado passado, é a professora Ensley, né? Para poder... É a minha orientadora. Né? Eu estou namorando, porque falaram que era o quê? No primeiro e no terceiro trimestre, né? Que abre aquela disciplina, né? Do PRONUNCI. Eu fiquei, rapaz, aquela técnica ali, rapaz, agora em setembro a disciplina abre na engenharia de produção. Pois é, eu acho que você é especial lá. Vale a pena, viu? Porque assim, o que eu estou aproveitando? A gente tem que pensar... Pedir aqui para me encerrar, mas calma aí que eu vou encerrar, tá? A gente começa a falar, meu filho. Tem tempo. Não, eu estou aproveitando uma coisa que a pandemia trouxe, que é talvez pagar disciplinas em outros programas de pós-graduação que eu não teria acesso. Então, eu tenho um objetivo, por exemplo, de pagar... Eu estou pagando na Federal de Santa Catarina, estou pagando na Federal da Paraíba, onde de fato é minha universidade base, mas aí fiquei com muita vontade de pagar na UNB, que abriu para alunos especiais, só que eu estava com 2 disciplinas, não ia conseguir, mas aí penso em pagar, porque essa disciplina de Luiz Alberton acaba em setembro, então inicia outra em outubro, que eles estão fazendo trimestralmente, então provavelmente eu estarei pagando aí outras. Tenho muita vontade de pagar aí Easyberry, enfim, para falar um pouquinho. Mas, assim, o problema é fazer pesquisa, estudar, fazer doutorado e caber dentro de um trabalho da gente. Esse é o grande equilíbrio que eu estou tentando fazer ultimamente, né? Porque, por exemplo, eu tenho 7 disciplinas. É desse jeito. Então, muita coisa. Aqui no interior da Paraíba, a gente tem essa dificuldade de... pesquisadores, professores na área. Então, eu dou graças a Deus que eu estou com disciplinas que eu amo, que são governança, mercado de capitais, então já é uma disciplina que eu tenho um certo conhecimento, mas é uma loucura, viu? É uma loucura. Pesquisar nesse país é uma loucura, né? E pesquisar é voluntário também. Eu até falava isso para um aluno, eu digo, pesquisar é algo que não dá dinheiro, é totalmente voluntário e você perde, não que perde, né? Mas assim, você abre mão daquilo que é mais precioso, que é seu tempo. Pesquisa nesse país é assim que a gente faz. Enfim, Rubens, vou te passar o e-mail, vou dar por encerrada essa sessão. Agradeço a todos que participaram, foi um prazer conhecer vocês, espero revê-los em algum congresso presencialmente. Oi. Próximo ano será presencial e o Alisson estava propondo o Enampad ser lá no Paraná, né? Para a gente curtir o frio. Eu quero praia, gente, eu quero praia. Poderia vir para o Nordeste, né? Poderia vir para o Nordeste, enfim. Hoje, 7h30 da manhã, estava -1, agora está 6 graus. Até que Mas a gente que é do Nordeste, a gente queria ver neve, né? Não? Hoje eu estava vendo uma aluna doida para ver uma neve. É engraçado, sabe o que era, Alisson? Eu assistindo aula lá com o Sami, lá no PPGA da UFPB, né? E tinha 5 alunos, éramos 9 alunos e 4 alunos, se não me engano. Era lá da Federal do Paraná. Então, a gente aqui, né, do Ceará, Paraíba, né, a gente com as camisas, né, mais fininha, com ventilador perto, né, o pessoal do Sul todo agasalhado, a gente via aqui umas 3 camisas, deu, rapaz, vamos fazer uma média, né? A gente manda um pouquinho de calor, vocês mandam um pouquinho de frio, da gente, todo mundo fica contente. A gente morrendo de calor, e o pessoal lá no frio. Aqui é só o ano inteiro, não é não, Rubens? Aqui não tem essa brincadeira, não. Eu estou aqui, minha gente, aqui está tudo aberto. Isso aqui eu usei, né? Não é por displicência, não. Eu vou terminar essa sessão, vou tomar banho, porque olha que aqui está ventilado. É porque é quente mesmo, né? É quente. Eu quero ver Alisson ter essa coragem, tomar banho agora, depois dessa sessão. E frio, viu? E frio.
Eu gosto de correr, e aí ontem eu fui correr ao meio-dia, porque pelo menos era mais quente, né? Mas eu não eu queria dar 4 voltas, dei 2, porque estava tão frio que até para respirar era ruim. Não, é complicado. Ei, mas a gente pode ir para lá, Rubens. A gente vai para testar esse frio também e bota eles para testar o calor. É isso. Enfim, pessoal. Viu, gente? Pessoal, até mais. Bom, Obrigado para viu? todo mundo. Até mais. E mando daqui a pouco, Rubens. Até mais. Tchau, tchau. Abraço, até mais. Tchau.